Boa noite, pessoal. Na aula de hoje a gente vai ver a segunda parte, né, sobre segurança em IPv6, dando continuidade à aula passada. Hoje a gente vai ver um pouco sobre o mecanismo de defesa, né, que seria o firewall, proteção em suítes e também o IPsec. O PDF do conteúdo já está no SIGA A e vocês devem fazer o experimento 3.2, 3.3, 3.4 da nossa apostila do IPv6, né, que são experimentos sobre firewall e sobre também o IPsec. Então, continuando aqui nossa aula, tá, na aula passada, né, a gente tinha parado ali na varredura de endereço e privacidade, hoje a gente vai começar aqui com mecanismos de defesa. Então, da mesma forma que já existem vários ataques conhecidos, também existem várias soluções, né, de segurança para esses ataques. E os fabricantes de dispositivos de redes, à medida que novos ataques vão surgindo, né, eles vão também desenvolvendo mecanismos, né, de defesa para esses novos ataques. E é importante acelerar a adoção do IPv6 em larga escala para permitir que a descoberta de possíveis falhas de segurança aconteça, né, de forma mais cedo possível, né? Porque quanto mais tempo o IPv6 demorar para ser implementado em larga escala, mais tempo vai levar para que esses ataques, que ainda desconhecidos, né, esses problemas de segurança ainda desconhecidos, sejam descobertos por nós. Então, um dos mecanismos de defesa é o firewall e o controle de acesso. No IPv6, o firewall tem um papel muito importante, tá? Ainda mais no IPv4, pois com o fim do NAT, a comunicação fim a fim volta a ser realidade. Então, todas as redes serão endereçadas no IPv6, né, por meio do endereço público global unicast. Ainda assim, algumas máquinas na rede podem ser escondidas da internet com um endereço único local, né, que são os endereços ULA, que são endereços semelhantes aos IPs privados no IPv4. Né? Só que quando a gente usa IP privado, então a gente precisa ter uma técnica aqui, né, de NAT estático, né, nesse caso aqui 1 para 1, para a gente endereçar esses endereços privados, né, fazer a ligação desses endereços privados com endereços públicos, né? Assim como acontece no IPv4. Então, no IPv6, quando a gente usar endereços único local, endereços privados, né, a gente precisa ter uma técnica de NAT para fazer essa tradução para o endereço público. No IPv6, o protocolo IPv6 tem papel fundamental, né? Esse fato tem implicações diretas nas escritas das regras de firewall. Por quê? Porque se a gente tiver políticas agressivas de bloqueio do tráfego sem IPv6, a gente não vai conseguir, então, ter todas as funcionalidades que o IPv6 nos proporciona, né? Como, por exemplo, a autoconfiguração de endereço, tá? Então, no IPv6, a gente não pode simplesmente bloquear todo o tráfego sem IPv6, porque senão algumas funcionalidades, lá como a detecção de vizinhança, detecção de endereços duplicados, não vai funcionar no IPv6. Então, liberar completamente as diversas mensagens no IPv6 também, por outro lado, né, pode trazer sérios riscos de segurança, dando origem a ataques de negação de serviço, de flow, entre outros. Logo, as regras de firewall devem ser bastante seletivas, bloqueando somente algumas mensagens em IPv6. Então, a gente não vai poder bloquear todas elas e também não vai poder deixar todas as mensagens permitidas. Né? A gente vai ter que, então, bloquear somente aquelas que realmente são necessárias. Na RFC 4890, desculpa, traz uma série de boas práticas com importantes recomendações sobre configuração de firewall. E também detalhe em qual situação determinadas mensagens devem ou não ser bloqueadas. Então, essa RFC, então, nos fornece aí boas maneiras, né, de criar as regras de firewall. Os firewalls podem ser de natureza stateless ou stateful, sendo que a stateless ele é composto de um conjunto de regras estáticas que são aplicadas aos pacotes que correspondem a determinados parâmetros pré-configurados, sem manter qualquer estado das conexões ativas. Já o stateful ele mantém o estado das conexões ativas e permite a escrita de regras mais dinâmicas, como, por exemplo, permita a entrada de todo o tráfego da internet, cuja comunicação tenha sido iniciada por algum host da rede interna. Então, aqui no firewall stateful, né, a gente consegue ter regras mais abrangentes. E os firewalls stateful possuem menor esforço de configuração, né? É possível bloquear todo o tráfego que está entrando vindo da internet e ainda assim manter o acesso à internet, permitindo somente a entrada de tráfego vinculado às sessões iniciadas pelos usuários da rede interna. Então, as regras de firewalls devem ser cuidadosamente pensadas em virtude das polícias da empresa e também das aplicações que estão em execução na rede, tá? Aquelas regras de bloqueio que bloqueiam todo o tráfego vindo na internet são muito permissivas, né? Apesar de parecer o contrário. Que, por exemplo, os trojans, né? Eles agem a partir da máquina do usuário, iniciando conexões com a internet. Então, simplesmente eu bloquear todo o tráfego que vem na internet até a minha rede, não necessariamente estou 100% protegido, né? E os trojans é um exemplo disso. Assim, então, esse tipo de regra de firewall não impediria a ação dos trojans. Então, a gente não deve simplesmente bloquear tudo que vem de fora, né? Isso não significa que a gente vai estar 100% seguro, ok? Então, tem um laboratório 3.2 apostila que fala sobre firewall, tá? Agora a gente vai ver sobre proteção em suítes.
Então, vários switches no mercado, e mesmo que não tenham capacidade de roteamento, né, que são os multilayer, camada 2, camada 3, eles têm capacidade de ler os cabeçalhos da camada de rede que estão dentro do payload lá do quadro Ethernet. Tá? Assim, é possível analisar o conteúdo dos cabeçalhos IPv6 e implementar diversos mecanismos de segurança. Um desses mecanismos é o RA Guard, né, RFC 6105, que foi criado então para mitigar o ataque de falsificação de roteadores prefixos de rede, que foi um dos ataques que a gente viu na aula passada. Então, essa técnica, esse mecanismo, ele visa configurar a interface do switch que está conectado ao roteador de rede como confiável, permitindo, então, o envio das mensagens de anúncio dos roteadores RA. E qualquer mensagem do tipo RA recebida nas outras interfaces serão descartadas. Esse mecanismo é eficiente para mitigar o ataque de falsificação de roteadores e prefixos. Então, aqui nessa imagem, a gente tem um roteador conectado a um switch, né? E esse switch tem uma interface aqui, a F0/17, ela é marcada como uma interface confiável, né? E as interfaces de 0/1 até 0/10, elas são marcadas como não confiável. Então, as máquinas da rede são conectadas através nesse range aqui de interface, tá? E nesse exemplo aqui, um roteador falso, né, um atacante, também está conectado aqui nessas interfaces de 0/1 até 0/10. Com isso, mesmo que o atacante ele mande uma mensagem RA falsa, como essa porta no switch está marcada como não confiável, toda mensagem RA que chega nesse intervalo de 0/1 até 0/10, ela é descartada, tá? Então, apenas os pacotes, as mensagens do tipo RA que chegam na interface F0/17, que é uma interface confiável, que o switch vai processar essa informação e mandar para o resto da rede, tá? Qualquer mensagem de RA que entre por outra interface é descartada. Outro recurso que pode ser empregado também em switch é chamado ND Inspection. Por meio desse recurso, o switch então, ele aprende e associa endereço IPv6 e MAC, endereço MAC, em uma tabela confiável de vizinhança. Assim, o switch sabe quando deve descartar mensagens de NA inválidas, que são mensagens de anúncio, né, de vizinhos, através da comparação dos endereços dos pacotes com sua própria tabela. Esse método pode ser utilizado então, para mitigar o ataque de negação de serviço, né, o ataque DOS, que explora a funcionalidade de detecção de endereços duplicados. Então, seria uma tabela aí de vizinhança, né, que associa endereços IPv6 e endereços MAC, uma tabela segura, né, somente com endereços reais. E por fim, aqui falando do IPsec, né, ele é uma solução de segurança em nível da camada de rede, está na RFC 4301. O IPsec é utilizado para proteger o tráfego da internet, ele é uma técnica bastante disseminada, né, e é utilizado tanto nas máquinas como roteadores e firewalls. Então, o IPsec, de forma geral, ele é um conjunto de protocolos de rede utilizados para autenticar e criptografar os pacotes de dados enviados através de uma rede. Atualmente, o IPsec é utilizado mais comumente em dispositivos de infraestrutura com suporte ao IPsec, né? No IPv6, há a possibilidade de proteger nativamente as comunicações fim a fim diretamente nos hosts, né? Possível, então, com a eliminação do NAT, tá? Então, no IPv6, a gente consegue ter o IPsec, né, nas próprias máquinas, não somente nos dispositivos aí intermediários. A estrutura interna do IPsec é composta por várias tecnologias, tá? E ele possui dois subprotocolos principais que oferecem maior flexibilidade, que é o protocolo AH, de Authentication Reader, e o ESP, que é o Encapsulation Security Payload, tá? Os cabeçalhos de extensão AH e ESP são responsáveis então, pelo suporte nativo ao IPsec, né? Que o IPv6 tem. Então, o cabeçalho AH é de autenticação e integridade e o ESP de confidencialidade. O IPsec possui dois modos de operação, transporte e túnel. O modo de transporte, somente os dados, né, o payload, são criptografados, então não há nenhuma alteração no cabeçalho da camada de rede. Então, o cabeçalho IP ele continua sendo em texto aberto, né, não é um texto criptografado. Assim, é permitido então, o roteamento normal dos pacotes para a internet. Isso é comumente utilizado em comunicações host a host, né, conexão entre duas máquinas. Tá? Já o modo túnel, todo o pacote é criptografado, tanto o payload como os cabeçalhos da camada de rede. Então, é necessário que o pacote seja reencapsulado, receba um novo cabeçalho, né, que a gente chama de túnel. Caso contrário, não seria possível, então, o seu roteamento. Então, aqui no modo túnel, a gente precisa criar um túnel, né, para trafegar internamente esse pacote que é totalmente criptografado. O modo túnel é comumente utilizado, então, em comunicação site-to-site, onde é estabelecida uma VPN entre roteadores de bordas, né, protegendo assim todo o tráfego entre as duas redes. Então, a gente cria uma VPN, a gente cria o túnel, né, a gente, na verdade, está criando então, um túnel para transmitir internamente desse túnel um pacote que está criptografado. Então, aqui no modo de transporte, ó, a gente tem o cabeçalho, tem o payload, que são os dados aqui, e o cabeçalho TCP e o SP criptografado, e o cabeçalho IP aqui, ele é desprotegido, né, então ele é em texto aberto. Então, nesse modo de transporte, a gente não precisa criar uma VPN, não precisa ter um túnel para trafegar esse pacote aqui.
Já no modo túnel, a gente tem os dados, né, o payload, tem o cabeçalho TCP, tem o cabeçalho IP original, todos eles aqui criptografados, né? Tem aqui a parte SP para autenticação e, por fim, tem então um novo cabeçalho, que é o túnel IP, né? Então aqui a gente tem um cabeçalho novo, que seria então a parte que a gente cria um túnel, né? Eu crio uma VPN para que todo o tráfego interno aqui que está criptografado possa ser transmitido pela rede. E por meio dos cabeçalhos de extensão AH e SP, então o IPsec ele passa a estar nativamente embutido em dispositivos com suporte ao IPv6. No entanto, os pacotes IPv6 que trafegam pela rede não são automaticamente criptografados, tá? Então a gente precisa configurar essa criptografia, tá? Não é algo automático. E o suporte não nativo IPsec no IPv6 vai permitir a simplificação de várias funcionalidades de segurança. Por exemplo, no IPv4, a gente tinha os protocolos de roteamento dinâmico que implementavam soluções independentes de segurança no próprio protocolo. Tá? No IPv6, essas funcionalidades foram removidas das estruturas internas desses protocolos, tá, de roteamento e podem ir direto para as máquinas. A alteração dos métodos de autenticação que eram utilizados para viabilizar a vizinhança segura entre roteadores do IPv4. Né? Então, teve uma alteração em relação aí ao IPv4. Então, com o IPv6 e IPsec, os cabeçalhos AH e SP são utilizados para autenticação e criptografia. Né? Lembrando que no IPv4 a gente também pode usar o IPsec, né? Só que ele não é nativo. Né? O IPsec ele foi criado para o IPv6 e, posteriormente, ele foi também adotado no IPv4. Então, aqui, por exemplo, no cenário de configuração do IPsec usando o SPFv3 e o IPv6, né, a gente tem dois roteadores de área zero, vão estabelecer uma vizinhança segura, né, por meio de um processo de autenticação IPsec, usando um cabeçalho AH, utilizando uma chave. Então, a finalidade disso é evitar que os roteadores falsos participem do grupo multicast de vizinhos do SPF. Então, aqui no SPF de área zero, a gente teria dois roteadores, e então utilizaria aqui o IPsec, esses dois roteadores rodando IPv6, né, para a gente ter uma autenticação aqui entre esses dois roteadores aqui e permitir uma vizinhança segura. Outro exemplo de utilização do IPsec é no estabelecimento de VPNs para a comunicação entre unidades remotas de uma empresa, né, site to site. Isso tem um baixo custo de implementação, né, quando a gente cria uma VPN, porque a VPN ela roda, né, ela utiliza a infraestrutura da internet que já existe, tá? A gente precisa ter uma nova estrutura para isso. Então a gente cria um link virtual entre empresas, né, mas usando uma infraestrutura física que já existe, né? Eu preciso ter uma infraestrutura física exclusiva, né, entre essas empresas. Então, aqui, por exemplo, no cenário de configuração de uma VPN entre duas unidades remotas de uma empresa, a gente pode criar uma VPN por meio do túnel aqui FD00Café 2.2.127, sendo que um lado vai ter o endereço FD002.café2.2.a e a outra extremidade vai usar o endereço FD00Café2.2.b, né? Isso aqui são endereços ULA, né, endereços privados. Então, essa utilização de endereços privados vai tratar-se de um link privativo entre essas duas unidades e também é um link camuflado para a internet pública, né? Uma vez que a gente está utilizando aqui endereços privados, tá? Então, aqui a gente teria duas empresas, por exemplo, a mesma empresa, desculpa, com duas filiais em São Paulo e Rio de Janeiro. Elas têm uma comunicação aqui pela internet, né? Aqui usando endereços públicos, então usando a infraestrutura da internet, e a gente consegue, então, criar um caminho virtual através dessa infraestrutura pública aqui, criando uma VPN, né? Usando aqui, como a gente viu, o endereço FD00 café, né? Nesse exemplo aqui, né? Um lado com 2.2.a e outro lado com 2.2.b. Então, usando uma infraestrutura já existente, é possível criar um link aqui, lógico, uma VPN, né? Que é uma comunicação segura entre essas duas unidades aqui, utilizando então uma infra aí que já existe da internet, né? Que é a famosa aí VPN. Então, você tem mais aqui dois laboratórios, 3.3 e 3.4, que falam sobre o IPsec, né? O modo túnel ali, modo transporte que você tem que fazer, tá bom, pessoal? Então, por hoje era isso aí. Qualquer dúvida, me chame ali no WhatsApp, tá? O PDF já está, como eu já falei, aqui no SIGA. Aqui tá os 3 experimentos para vocês fazerem, tá? E qualquer coisa, então, podem me chamar, tá bom? Então, boa noite a todos. Até mais.